A paz de Deus, meu nome é Luciane, moro na cidade de Indiaporã e quero contar mais uma obra para ser postada no canal Comunhão com Deus. Irmãos, faz 22 anos que o Senhor me chamou nessa graça e tem me sustentado até aqui pela tua grande misericórdia. Eu agradeço a Deus que logo que o Senhor me chamou, Deus permitiu na minha vida uma grande prova, onde veio o desemprego e veio a minha separação também. O meu esposo veio a deixar nossa casa e eu fiquei com 2 filhas pequenas ainda, uma com 9 e outra com 7 anos. E ali começou uma prova, mas por graça e misericórdia, dentro da graça do Filho de Deus. Assim, num dia, eu estava sozinha na minha casa, já era noite, e aquela noite era passagem de ano, né? Noite de Réveillon. E eu sentada do lado de fora da minha casa, eu olhava aqueles fogos e uma tristeza tão grande estava dentro de mim. E eu via ouvia os fogos e via. E na minha tristeza, eu falei assim com o Senhor: Senhor, como fala aquele hino, o mundo ia estar alegre e nós estaríamos tristes, e vós tristes estareis. Eu falando assim com Deus, falei: olha como eu estou triste, olha a minha situação, Senhor, tem misericórdia de mim. E ali eu fiquei, estava chorando, olhando aqueles fogos, sentindo uma solidão tão grande na minha alma, uma tristeza. E logo que eu falei assim com o Senhor, e eu olhando aqueles fogos de longe, bem longe, eu via. De repente eu via os fogos, mas já não ouvia o barulho dos fogos. E eu comecei a prestar atenção naquilo. E pensei: como não tá fazendo barulho? Não ouvia os gritos das pessoas, né, comemorando, festejando. Eu não ouvia, eu só via os fogos. Enquanto eu estava pressionada, assim, olhando aqueles fogos e pensando: mas por que eu não ouço o som? Naquele momento, meus irmãos, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi uma voz que não era da terra. E eu já havia lamentado bastante, eu estava conversando com Deus em voz mesmo, dentro do meu quintal. Na verdade, eu estava lamentando a minha vida, a minha situação, reclamando com Deus. E quando eu parei de reclamar e lamentar, né, que eu prestei atenção, que eu não ouvi o som dos fogos e nem as vozes das pessoas, eu parei. E uma voz falou comigo assim: olha para o céu. E eu automaticamente olhei para o céu e aquela voz falava assim: olha aquela estrela maior, olha a menor. E eu olhava e aquela voz falava comigo assim: foi Deus que criou. Em frente à minha casa, irmãos, pro lado de lá do muro tinha uma árvore seca. E aquela voz que falava comigo, apontava aquela árvore seca e falava assim: olha para aquela árvore, foi Deus que criou. E começou a me mostrar o que estava em volta de mim, falava assim: Deus que criou. Em determinado momento, irmãos, aquele que falava comigo falava assim: olha o vento, você não vê, mas você sente ele. Quando ele falou assim, irmãos, havia uma bananeira dentro do meu quintal, o vento passou. E naquele momento ele movimentou aquelas folhas, movimentava aquelas folhas para lá e para cá. E eu não conseguia falar nada, porque eu estava assim, eu parecia que eu não estava acreditando. E era uma voz tão
Eu não consigo explicar. Uma voz forte. Parece que o mundo inteiro ouvia, mas era suave. Quando falava assim, olha o vento, você vê, você sente ele passar, mas você não vê. Foi Deus que criou. Eu via o vento passar e balançar as folhas da bananeira. Naquela hora eu comecei a chorar. E aquele que falava comigo falava assim, e Deus, ele passeia nas asas do vento. Eu não me contive, eu comecei a chorar. E aquela voz falava comigo assim, será que tudo que você está passando é maior do que tudo que Deus criou? Naquela hora eu não me contive. Eu levantei, abri os braços e olhei para o céu e gritei, não, Senhor, não é, não é maior, tu é maior que a minha prova. Eu levantei, irmãos, e fiquei aguardando que aquela voz falasse comigo mais uma vez, mas ela não falou. E por um momento eu falei assim, meu Deus, será que eu estou ouvindo coisa? Será que por causa da minha prova, da minha angústia, eu tô ouvindo coisas, eu tô pensando que eu tô ouvindo coisa. Entrei para dentro da minha casa, deitei na minha cama e falei, Senhor, se foi algo do céu mesmo que falou comigo e eu não tô ficando doida, fala comigo de novo, para que eu venha crer mesmo que foi tu que falou comigo. Naquela hora, irmãos, eu fechei meu olho deitado em cima da minha cama. Quando eu fechei o meu olho, o meu quarto clareou como se fosse um sol do meio-dia. Clareou e eu tentava abrir o meu olho. Mesmo com o meu olho fechado, era uma claridade tão intensa que eu queria abrir o olho para ver, mas Deus não permitiu eu abrir meu olho. E enquanto eu estava ali tentando abrir meu olho, eu ouvi uma oração com a mesma voz daquele que falou comigo lá fora. Por algum mistério de Deus, Deus o sabe, Deus me faz, não me deixa lembrar quais foram as palavras daquela oração, irmãos. Mas eu acredito que foi uma oração, porque o encerramento dela o Senhor não deixou eu esquecer. Isso eu lembro como se fosse hoje. Aquela voz falava assim, tudo eu te peço, no nome do Senhor Jesus, que és bendito e eterno. Então eu falo para os irmãos que foi uma oração, porque foi um encerramento de uma oração. E quando terminou de falar essas palavras, aquela claridade que eu consegui enxergar de olho fechado, ela sumiu. E eu consegui abrir o meu olho. E quando eu abri o meu olho, eu caí de joelho diante de Deus, porque eu tive a certeza que Deus mandou um anjo para falar comigo na minha angústia. É por isso que eu falo, irmãos, vale a pena ser crente. Deus permite as nossas provas e nós às vezes não entendemos ela. E muitas vezes nós perguntamos para o nosso Deus, mas por que isso, Senhor? Por que aquilo eu não vou aguentar? Mas é na prova, irmãos. É na prova que a gente vê e percebe o poder de Deus e o amor que Deus tem para com nossas almas. Então esse é um testemunho, foi a segunda obra que o Senhor fez na minha vida, faz 22 anos, mas todas as vezes que eu lembro, parece que foi hoje, e é motivo de glorificar, saber que a gente serve um Deus tão poderoso, tão misericordioso, aquele que está tão pertinho de nós na hora das nossas angústias, que nos faz saber a cada dia que a gente nunca está sozinho, mas que tem um anjo junto com nós para nos ajudar. Eu creio que esse é aquele que é enviado de Deus para ajudar nós aqui, para caminhar conosco. Eu ainda na hora eu pensei assim, será que é Jesus que está falando comigo? Será que é Jesus que está falando? Mas eu sei que foi o seu anjo. Claro que é mandado de Deus, não tenho dúvida nenhuma. O mandado do Cordeiro para me fortalecer, para me dar força, para eu continuar na minha caminhada.
Mas eu agradeço a Deus, irmãos, por tudo que Deus tem feito na minha vida. O que eu ainda tenho de passar, eu não sei, nós não sabemos. Mas o importante nessa caminhada é que nós possamos sempre contar com a ajuda de Deus. Assim, eu sou grata a Deus por tudo bem recebido. Quando Deus me der força e fazer eu saber, eu haverei de voltar nesse canal mais uma vez para contar a obra. Deus seja louvado.